Olá, me chamo Rodrigo Esperante da Silveira, sou aluno do programa de pós-graduação Mestrado em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas. E hoje irei apresentar o trabalho Continente, Práticas Fragmentárias para Pensar uma Paisagem. Esse trabalho tem apoio da CAPES e tem como orientadora a professora doutora Eduarda Gonçalves e o professor Felipe Merkel Castellani. O que eu irei apresentar aqui é um recorte e uma série de processos que desenvolvi no ano de 2020 que visam a prospecção da paisagem do sul do Rio Grande do Sul, em específico de um lugar de onde eu venho, que é o município de Piratini e da zona rural desse município. No caso, o trabalho é intitulado de Continente, porque ele surge como uma tentativa de abarcar uma série de processos diversos que envolvem a fotografia, a escultura, o desenho e o vídeo e deslocamentos, que vão constituir meios e métodos para eu abordar essa paisagem. São métodos que eu acabo utilizando para prospectar, então, questões como a identidade, a espacialidade e ainda as relações entre a arte que encontro nessa paisagem. Assim, então, eu vou buscar, no primeiro momento, pensar essa paisagem a partir de fragmentos, que podem ser fragmentos físicos, como uma porção de terra, ou ainda fragmentos imagéticos, como a fotografia, com a ideia de recorte e ainda o vídeo. Assim, no primeiro momento, faço uma conexão com um pensamento de Huberman, no livro Cascas, onde o autor, ao discorrer sobre Auschwitz, ele o faz a partir de cascas de bétula que ele encontra na paisagem do lugar e ainda por meio de fotografias. E a partir disso ele pensa uma constituição mais ampla do lugar. E de maneira semelhante eu vou buscar pensar então essa constituição mais ampla da paisagem de Piratini, pensar ainda a identidade desse lugar a partir desses fragmentos. Assim então eu vou me apropriar e vou olhar muito para os modos e meios de habitar essa paisagem. Assim eu vou me apropriar de um método de demarcar os canteiros da lavoura, utilizado por meu pai, pelos moradores da região, onde eles utilizam então estacas, que nem as que vocês estão vendo aí na imagem, e que tem um elemento central que é o que eu chamo de marcador carretel. No caso, esse é um marcador carretel que eu reconstruí, mas o que é construído pelo meu pai, por esses moradores, geralmente é feito por restos de madeira, Então tem uma prática que é semelhante à da bricolagem, ainda da gambiarra, na feitura desses objetos. E esses objetos são utilizados então para estipular os canteiros da lavoura, no plantio de milho e feijão. Ao me deparar com esse objeto por ter um repertório de arte, e acabei relacionando ele com um instrumento de desenhar, que desenha, na verdade, a espacialidade dessa paisagem. Então eu comecei a ver que isso tinha uma relação com a retórica do lugar. E aí fui então de encontro às ideias de Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano, onde o autor coloca que os meios de enunciação ocorrem por meio da fala e até mesmo por meio do caminhar. Eu transpus então um pouco o conceito do autor para os objetos que encontro nesse lugar, entre eles esse marcador carretel, não esse em específico, mas o que meu pai faz, e também a forma como eles atuam nessa paisagem. Minha tentativa de abordar o lugar, eu vou tentar restringir um pouco o meu campo de atuação. Por isso que eu vou fazer uma apropriação desse método também, porque ele permite tanto uma contração quanto uma expansão da área de atuação. E essa contração e expansão depende unicamente da corda utilizada para delimitar o campo onde será feita, seja o plantio ou, enfim, a ação que for desejada. Assim, então, eu parti para essa tentativa de estabelecer um campo de atuação na paisagem, da qual uma parcela dela que teria o meu peso, cerca de 90 quilos. Um outro autor que vai contribuir, então, para o pensamento da pesquisa é Milton Santos, que ao falar sobre o modo de atuação do geógrafo, ele vai dizer que o geógrafo, para pensar a totalidade do mundo, ele deve partir sempre do seu lugar, de certa maneira do seu lugar de afeto, do seu lugar de maior proximidade, criando uma espécie de metageografia, onde a partir dessa localidade mais próxima ele vai pensar em caráter ampliado. Assim, então, eu vou cavar e vou retirar, então, meu peso em terra, Vou aproximar essa área de 150 mil metros quadrados da escala do meu corpo. Eu vou reduzir essa paisagem, então, a partir de um sistema simbólico de redução que eu criei,
onde a cada 100 metros dado nessa representação gráfica, na paisagem, isso corresponderia a um passo meu. Assim, eu reduzi 150 mil metros para cerca de 2 metros quadrados e retirei meu peso em terra. Então, ainda fiz essa escavação, né, de um formato que remetesse ao mapa. O artista que contribui para a pesquisa, então, é o brasileiro Jorge Mena Barreto, com seu trabalho Minha Terra, Sua Terra, um trabalho que ele realizou em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, né? Ele cavou a cidade de Porto Alegre, retirou seu peso em terra, levou isso para o Rio de Janeiro e distribuiu, né, para os espectadores. Assim como Mena Barreto, eu parto de um lugar que me é próximo, né, que me é, de certa maneira, afetivo, porém, na minha ação vai ser muito importante os objetos desse lugar, né? Afinal, a paisagem ela é construída a partir da articulação dos modos de habitar e da geografia que está colocada nela. Um outro artista que vai ser importante para a pesquisa é o Robert Smithson, tanto pela ideia de site não site, como também pela importância da fotografia, né, na abordagem dele, principalmente no caso dos monumentos de Passaic. E a fotografia, né, de um modo geral, na história da arte, ela tem permeado essas ações que têm sido realizadas em ambientes externos, né, de galerias, enfim. Philippe Dubois vai falar, né, que a fotografia acabou se tornando até mesmo um raciocínio projetivo dos artistas da land art. Ele cita como exemplo o Richard Long, como o artista acabava remetendo até mesmo, né, uma espacialidade pré-moderna pela maneira que ele representava, né, os seus trabalhos que eram feitos então na paisagem, a céu aberto. Porém, né, diferentemente dos artistas da land art, que segundo Francisco Carrera em Walkscapes buscavam lugares onde não havia uma presença humana, né, ou uma presença da cultura propriamente dita bem explícita, o meu trabalho vai depender justamente dessa relação com o contexto onde ele está inserido, né? E ele vai ganhar sentido a partir desse aspecto da cultura do lugar. Durante a pesquisa, então, o ato de cavar acabou se tornando também um movimento inerente, né, o próprio ato de pesquisar. E eu me deparei, né, com alguns equívocos acerca da paisagem onde eu morava. E, geralmente ocorre uma generalização no Rio Grande do Sul, afirmar que a gente vive no Pampa, porém, né, segundo o geógrafo Roaldo Menegatti, em uma conferência em 2017, isso seria, de certa maneira, um equívoco, porque o Pampa ele é mais uma paisagem que a gente pega emprestado, né, da Argentina para afirmar ou para se legitimar, então, né, essa ideia da cultura do gaúcho ou do mito do gaúcho. Falar, né, que ocorre alguns erros nessa afirmação, principalmente devido ao relevo das regiões serem muito diferentes, né? O Pampa argentino é extremamente plano, enquanto que a região sul do Rio Grande do Sul, que é sobre a qual eu discorro e sobre a qual esse autor também fala, ela é extremamente cheia de planícies, de serras e de escarpas, né? Então, a biodiversidade da região acaba sendo muito diferente e o modo de habitar também acaba sendo, né? Esse método que eu citei, que serve para esquadrejar a terra no plantio de grãos, ele é muito utilizado justamente em áreas íngremes, né? Então, parte, de certa maneira, também um pouco da adaptação desses moradores a essa espacialidade, a essa geografia, né? Ao afirmar que essa paisagem é pampa, ocorre um certo aplainamento dela, que acaba também apagando as singularidades dela, né? Como ocorre de uma maneira geral em boa parte da história do Rio Grande do Sul, onde a presença e a importância de vários povos para a história do Rio Grande do Sul são invisibilizados, como dos indígenas, dos negros, e essa aplainação da paisagem acaba por descaracterizar a própria, né, identidade e modo de vida do em branco, né? Então, durante a pesquisa, acaba se chegando num terreno mais fundo, né, que somente a superfície da paisagem, por assim dizer, mas também, né, acaba percebendo essas relações invisíveis que permeiam, né, o lugar, de um modo geral. Essa pesquisa ainda está em andamento, e ela visa uma articulação entre objetos, as fotografias e vídeos captados nessa paisagem e alguns outros elementos, né, a fim de recriar, né, um pouco da espacialidade desse lugar em outro ambiente, em outro contexto.